Olá, seja bem-vindo, eu sou o Rafael e esse é o nosso curso de Lógica de Programação. Neste vídeo nós veremos a ordenação de vetor e você que ainda não assistiu os nossos vídeos, na descrição tem o link da playlist com todos os vídeos do nosso curso e é de extrema importância que você assista os vídeos anteriores para que você possa compreender este vídeo e os outros vídeos que virão. Então vamos aqui detalhar este exemplo 5 passo a passo. Bom, aqui nós temos a declaração do vetor. É um vetor com o nome num. O valor inicial desse vetor é 1 e o valor final é 5. Ou seja, o primeiro índice desse vetor é o número 1 e o último índice desse vetor é o número 5. É um vetor de inteiro. E aqui no visual G, inicializado com todos os elementos com valor 0. Nós temos também a variável i, j, cont a, cont p e aux, todas do tipo inteiro e são todas inicializadas por padrão no visual G com o valor 0. Então esta é a etapa de declaração do vetor e das variáveis. A segunda parte que nós vamos analisar é a estrutura de repetição que é utilizada para fazer a atribuição. Nós temos no nosso algoritmo o comando escreva, que emite a seguinte mensagem na tela: digite 5 números. Após essa mensagem executada, essa estrutura de repetição, que é a estrutura para. Então o i é inicializado com o valor 1, esse laço de repetição acontecerá 5 vezes. Então nós temos aqui, dentro dessa estrutura de repetição, o comando leia, o que quer dizer que esse comando será acionado 5 vezes. E dentro do parênteses, nós temos aqui o vetor num índice i. Então, desta forma, cada valor que o usuário digitar, esse valor será armazenado em uma determinada posição, em um determinado índice do nosso vetor. À direita nós temos uma tabela que vai facilitar o entendimento. Então, a variável i, na forma como está aqui a estrutura de repetição, ela inicializa com o valor 1. Então, o primeiro valor que o usuário digitar será armazenado no vetor num, no índice 1. Então, vamos imaginar que o usuário digitou o valor 30. O valor 30 será armazenado no vetor num, índice 1. 1 ainda é menor que 5, então nós vamos para a segunda execução. Na segunda execução, vamos imaginar que o usuário digitou o valor 20. 20 é armazenado no vetor no índice 2. Na próxima execução, o usuário digitou o valor 60. 60 foi armazenado no índice 3 do vetor num. Na próxima execução, nós temos o índice 4 e o usuário informou o valor 70 e foi armazenado no vetor. E depois nós temos o índice 5, o usuário digitou o valor 10 e foi armazenado no vetor. Então, nesta etapa do algoritmo, acontece a atribuição, onde os valores que foram informados pelo usuário são armazenados no vetor num. E a próxima etapa que nós vamos analisar é a ordenação deste vetor, pois, conforme nós podemos observar, o usuário informou 30, 20, 60, 70 e 10. Esse vetor não está ordenado. Nós podemos ordenar o vetor em ordem crescente e em ordem decrescente. Neste exemplo, nós veremos a ordenação em ordem crescente. Então, para que nós façamos uma análise bem detalhada, bem precisa do comportamento da ordenação neste algoritmo, vamos observar os itens que nós temos nessa tela. Nós temos na parte superior esquerda o vetor num. Este vetor, ele tem os valores que foram preenchidos pelo usuário no passo anterior. Então, 30, 20, 60, 70 e 10. Como vai funcionar esse processo de ordenação? O valor que está no índice 1 do vetor será comparado com o valor que está no índice 2 do mesmo vetor. Se esse valor que está no índice 1 for maior do que o valor que está no índice 2, esses dois elementos vão trocar de posição. Ou seja, 30 é maior que 20? Sim. Então, ocorrerá uma troca. O índice 1 do vetor vai indicar o valor 20 e o índice 2 deste vetor passará a indicar o valor 30. Então, basicamente é o seguinte: o vetor num no índice 1
será comparado com todos os outros índices. Quando não houver mais nenhum índice a ser comparado, o vetor num índice 2 será comparado com todos os próximos, e depois o vetor num índice 3 com todos os próximos, e depois o índice 4 com o próximo, que é o 5, e assim é finalizada a ordenação deste vetor. Aqui nós apresentaremos um vetor de apenas 5 elementos para que nós possamos entender o rastreamento deste código. Então, essa tabela à direita da tela, ela vai nos auxiliar a entender o comportamento do código de ordenação que está à esquerda. E para realizar esse processo de comparações e trocas, nós temos nosso código duas estruturas de repetição, sendo que a segunda estrutura de repetição ela fica dentro da execução da primeira, ou seja, dentro do bloco de código da primeira estrutura de repetição para. Então nós temos para contear, que é a variável de controle, de 1 até 4 faça. Repare que nossa repetição ela vai executar 4 vezes. E depois nós temos outra estrutura de repetição para, que nós temos a variável de controle conteP de contear mais 1. O valor de contear na primeira execução é 1. 1 mais 1, 2. Então, a variável conteP será iniciada com o valor 2 até 5 faça. E depois nós teremos um desvio condicional. Nesse desvio condicional, nós vamos verificar se o valor do vetor num no índice 1, pois contear tem valor 1, é maior do que o valor que está no vetor também, vetor num, no índice conteP. ConteP é 2, então no índice 2. Se essa verificação for verdadeira, então vai executar o bloco de código, onde nós temos uma variável aux, vai receber o valor que está no vetor num no índice 2, pois conteP tem o índice 2 no momento. Então, aux terá o valor armazenado 20. Depois nós temos o vetor num no índice 2, recebendo o valor que está no vetor num contear, ou seja, contear é 1, então o valor que está no índice 1 do vetor. O valor é 30. Então, o vetor num no índice 2 passa agora a ter o valor 30. E o vetor num no índice 1 passa a receber o valor que está na variável aux, que é o valor 20. Então, desta forma, houve uma troca do valor 30 com o valor 20. Nós temos o encerramento do desvio condicional e nós voltamos para a nossa segunda estrutura de repetição, pois a variável conteP ela foi incrementada. Anteriormente ela tinha valor 2, agora conteP tem valor 3. Nós voltamos ao desvio condicional, onde é verificado se o valor que está no vetor número, no índice 1, é maior do que o valor que está no vetor número, índice 3. Observe na tela que o nosso vetor agora no índice 1, ele tem o valor 20. 20 é maior do que 60? Não, 20 não é maior que 60, é falso. Se é falso, nós não vamos entrar no bloco de códigos do desvio condicional. Então, nós retornamos para a estrutura de repetição. Agora, nosso conteP tem valor 4. No desvio condicional, nós vamos verificar se o valor que está no índice 1 do vetor é maior do que o valor que está no índice 4 do vetor. Ou seja, 20 é maior que 70? Não, 20 não é maior que 70, é falso. Então, não há execução do bloco de código do desvio condicional. Nós retornamos para o laço de repetição, onde conteP passa a ter o valor 5. 5 é igual a 5, então nós temos a execução desse laço. Voltamos aqui ao desvio condicional, onde é verificado se o valor que está no índice 1 do vetor, que é o valor 20, é maior do que o valor que está no índice 5 do vetor, que é o valor 10. Se 20 é maior do que 10, acontece a execução do bloco de códigos do desvio condicional. A variável aux passa a receber o valor que está na posição 5 do vetor, que é o valor 10. Então, a aux armazena o valor 10 e é atribuído ao vetor num no índice 5 o valor que está no vetor no índice 1, que é o valor 20, e o vetor no índice 1
recebe o valor que está em AUX, que é o valor 10. Então, ocorre uma troca entre o valor 20 e 10. E nós temos agora, conforme nós podemos observar à direita da tela na parte superior, o vetor tem a seguinte ordem: índice 1, 10, índice 2, 30, índice 3, 60, índice 4, 70, índice 5, 20. Nós voltamos à primeira estrutura de repetição, ou seja, ao primeiro para, e onde contear que tinha valor 1 passa a ser incrementado e agora tem valor 2. Vai entrar no bloco de execução, onde a segunda estrutura de repetição será acionada e conte P passa a ser inicializado com o valor que está em conte A, que é 2, mais 1, 3. Então, conte P agora é inicializado com o valor 3, até 5 faça. Será verificado se o valor que está no índice 2 do vetor é maior do que o valor que está no índice 3 deste vetor. Ou seja, o valor 30 é maior do que o valor 60? É falso. Se é falso, não acontece a execução do bloco de código do desvio condicional e nós retornaremos ao segundo laço de repetição. Conte P passa a ter valor 4 e acontece a execução do desvio condicional, verificando se o valor que está no índice 2 do vetor é maior do que o valor que está no índice 4 deste vetor. 30 é maior que 70? Não. Então, o desvio condicional é falso, não acontece a execução do bloco de código. Retornamos à segunda estrutura de repetição, onde conte P passa a ter valor 5 e é executado desvio condicional, onde é verificado se o valor do vetor no índice 2 é maior do que o valor do vetor no índice 5. Ou seja, o valor 30 é maior do que o valor 20? Sim, é verdadeiro. Então, acontece a execução do bloco de código do desvio condicional, a variável AUX passa a receber o valor que está no índice 5, então a AUX recebe o valor 20, depois é atribuído ao vetor no índice 5 o valor que está no vetor no índice 2, ou seja, o índice 5 passa a ter valor 30, e é atribuído ao vetor no índice 2 o valor que está na variável AUX, que é o valor 20. E aqui é finalizada a execução dessa segunda estrutura de repetição e nós temos o vetor na seguinte ordem: 10, 20, 60, 70 e 30, conforme nós podemos observar na parte superior direita da tela. Retornamos para a primeira estrutura de repetição. Conte A agora passa a ser incrementado, tem valor 3. É executada a segunda estrutura de repetição, onde conte P passa a ter valor 4, pois conte A é 3, 3 mais 1, 4. Após isso, é executado o desvio condicional, verificando se o valor que está no índice 3 do vetor é maior do que o valor que está no índice 4 deste vetor. Ou seja, 60 é maior que 70? É falso. Não acontece a execução do bloco de código do desvio condicional. Retornamos na nossa segunda estrutura de repetição, onde conte P é incrementado, passa a ter valor 5. Depois é executado o desvio condicional, verificando se o valor que está no índice 3 do vetor é maior do que o valor que está no índice 5 do vetor. Ou seja, o valor 60 é maior do que o valor 30? Sim, 60 é maior que 30. Então, acontece a execução do bloco de código do desvio condicional, onde é atribuído à variável AUX o valor que está no índice 5 do vetor. Assim, a variável AUX tem valor 30 armazenado em memória. Depois, nós temos a atribuição do valor que está no índice 3 ao vetor no índice 5. Então, o índice 5 do vetor passa agora a armazenar o valor 60 e depois é atribuído ao vetor no índice 3 o valor que está em AUX, que é o valor 30. E nós temos novamente a finalização dessa segunda estrutura de repetição. E o nosso vetor fica da seguinte forma: 10, 20, 30, 70 e 60. Vamos agora retornar ao primeiro laço de repetição, nossa primeira estrutura de repetição. Conte A agora tem valor
4. É executado o bloco de código, executando a segunda estrutura de repetição. Cont P é inicializado com o valor de cont A mais 1. Cont A é 4, 4 mais 1, 5. Então, é executado o desvio condicional, verificando se o valor indicado no índice 4 do vetor é maior do que o valor do índice 5 do vetor. Ou seja, 70 é maior que 60? Sim, é verdadeiro. Acontece a execução do desvio condicional, onde é atribuído à variável AUX o valor que está no índice 5, indicado pelo índice 5, que é o valor 60. Depois é atribuído ao vetor no índice 5 o valor que está no vetor no índice 4. Ou seja, o vetor no índice 5 passa a ter valor 70. E, por fim, é atribuído ao vetor no índice 4 o valor que está na variável AUX, que é o valor 60. E nós temos nosso vetor na seguinte ordem: 10, 20, 30, 60 e 70. O nosso vetor está ordenado e nós não temos mais repetição para fazer. Então, aqui nós vimos de forma bem detalhada como funciona a ordenação de um vetor seguindo esta codificação. Lógico, existem outras formas de se fazer a ordenação. Esta é uma forma bem simples de compreender. E agora nós vamos imprimir o nosso vetor ordenado, apresentar este vetor na tela. Então, para isso, nós vamos utilizar uma estrutura de repetição, onde J é inicializado com valor 1. Nós aqui utilizamos o comando escreval, apresentando o valor que está no índice 1 do vetor num. Será apresentado o valor 10. Na segunda execução, nós teremos o valor 20, na terceira o valor 30, na quarta o valor 60 e no índice 5 do vetor nós temos o valor 70. Então está aí o nosso vetor ordenado: 10, 20, 30, 60 e 70. E chegamos então ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Veja esse vídeo novamente quantas vezes for necessário. Implemente este algoritmo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!